Olá, amigos de Safras e Mercado, eu sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é quinta-feira, dia 4 de abril, estamos começando o nosso programa Papo de Câmbio, já cumprimentando nosso parceiro, correspondente cambial, Lucas Berti. E aí, Lucas, tudo tranquilo? Tudo bem? Obrigado, muito boa tarde, tudo certo comigo aqui com vocês aí, Alessandro, em Porto Alegre. Tudo bem, Lucas? Acompanhando esse comportamento do dólar, que mexe muito com os mercados de maneira geral, com as commodities, né, que trabalhamos mais em safras e mercado, com as commodities agrícolas, agropecuárias, e a gente tem visto aí a moeda recentemente superando a linha dos R$ 5, e já vamos falar disso. Antes, só lembrando a você que não se inscreveu, entre no nosso canal Safras TV, inscreva-se e ative as notificações, deixe seu comentário, seu like, a gente responde para vocês. Todos os dias a gente tem um vídeo novo no canal Safras TV. Safras.com.br, conheça a plataforma Safras. Todas as informações, análises, consultoria, nossa agência de notícias, tem na plataforma Safras. Não perca tempo, melhor ferramenta de informações para você tomar as melhores decisões. Lucas, já vou compartilhar a tela aqui para a gente começar a falar do dólar. Olha aí, temos a nossa plataforma Safras aqui. E o dólar comercial, a gente, Lucas, em programas recentes, vinha sempre falando, né? Olha, o dólar está ali naquela situação, quando cai, fica em 4,80, 4,90, rompe para baixo essas linhas, e quando sobe também bate ali no 5 e daqui a pouco perde força, né? Estava naquele marasmo. Porém, superou um pouquinho essa linha e vem conseguindo se manter um pouco acima aí dos R$ 5, né, Lucas? O que está afetando o dólar, o comportamento técnico, o comportamento de maneira geral aí, que vem fazendo aí ele ter superado esse patamar e ter ficado ali, né, acima daquele ponto? Bom, Alessandro, novamente boa tarde, obrigado novamente pelo convite. Sim, finalmente saímos daquela zona de congestão do dólar, a qual a gente vinha falando aqui. Inclusive, ele vai de acordo com esse gap que nós observamos no gráfico em novembro, que é um gap quando o dólar caiu dos R$ 5 para os 4, para o dígito 4 e se manteve ali de lá, de novembro, não conseguia romper para cima dos R$ 5, porque fechava o gap e voltava, fechava o gap e voltava. Dessa vez, o que refletiu mesmo foi essa continuidade do Banco Central de vir afirmando de que os cortes de juros vão ser realizados nos Estados Unidos, mas o que nós estamos vendo de fato é que esse corte está sendo adiado. E a gente recebeu, a gente recebe sempre informações dos dirigentes do Fed, afirmações, alguns deles é, com opiniões contrárias, mas pelo presidente do Fed, a gente tem tido, a gente acaba passando uma certa insegurança para o mercado, porque ora o presidente do Fed diz, teremos 3 cortes na taxa de juros a partir de junho, na taxa de juros dos Estados Unidos. Ora, ele chega para o mercado, joga um balde de água fria e esse corte já fica um pouco, ele já fica um pouco indeciso, né, em relação se vamos ter o corte ou não na taxa de juros. A sustentação é que sim, mas não sabemos quando. E esse não saber quando está dizendo para o mercado taxa de juros mais prolongada. Por quanto tempo? Ainda não sabemos. E isso E gerou. aí tem a ver, Lucas, com o spread que tem entre a taxa americana e a taxa brasileira, né? Porque o Banco Central brasileiro vem sinalizando que pode É, dar sim. pode dar uma seguradinha, talvez, no tom das quedas na taxa nossa de juros, mas é ainda descendente. Enquanto eles estão atrasando, fica aquela situação de spread que talvez seja mais interessante investimentos mais ditos seguros, entre aspas, nos Estados Unidos, né? E aí isso acaba pressionando mesmo o dólar para cima, né? E fica aquela insegurança no mercado todo global, né? Se os americanos não estão baixando os juros, a inflação não está caindo de acordo, porque o que o Banco Central americano diz, nós queremos iniciar o corte de juros quando aproximar a inflação mais próxima à nossa meta de inflação, que é de 2%. E enquanto isso não acontece, a postura é hawkish. E essa postura hawkish, ela transmite para o mercado mundial que a situação é um pouco mais crítica do que parece, que esse período de juros altos,
ele vai ser um pouco mais prolongado e que nós, americanos, vamos ter que imprimir mais moeda. É isso que o Fed está dizendo, entende? E esse imprimir mais moeda está criando um grande rombo do outro lado, que é essa dívida interna. Imprimindo moeda, você está gerando inflação. A situação é a seguinte, Alessandro, a gente observar bem o que o mercado vem falando, porque uma coisa é que o Fed afirma, outra coisa é a gente ouvir as opiniões do mercado, né? Tenho estado muito contato com especialmente a mídia social e vídeos de analistas, especialmente no mercado norte-americano, não aqui do Brasil, falando sobre o mercado norte-americano. E o tom não é um tom positivo. A visão não é uma visão positiva. Inclusive, alguns deles afirmam que a política de juros do Fed é completamente errada, porque está acabando com o mercado norte-americano. E a realidade é o seguinte: existe uma inflação que vai ficar por mais, existe um juros que vai ficar por mais tempo. E tem que parar de dizer para o mercado que isso vai ser contornado em breve, sabe? Mas o que tu acha, Lucas? Tu acha que, por exemplo, se esperava que viesse um corte, um início, um ciclo de cortes no primeiro semestre. Aí agora já se fala, sei lá, julho, agosto, né? Qual é o teu sentimento em relação às informações que tu tem aí, de que talvez não vão vir os 3 cortes que estavam falando que, né, até que o Banco Central americano sinalizou que podiam ocorrer nesse ano, ou daqui a pouco vai chegar o início do ciclo de corte, sei lá, no último trimestre do ano? Não estou convencido que vão cortar necessariamente em julho. Essa é a minha opinião. Como diziam que ia cortar em março e não fizeram o corte, não iniciaram o período de cortes. Como eu também acho que isso pode afetar o nosso mercado aqui, inclusive, tem dois fatores que podem afetar o nosso mercado aqui. Não cortar juros nos Estados Unidos e nosso Banco Central aqui, que já está reavaliando, iniciar essa desaceleração no ciclo de cortes aqui no Brasil antes do previsto. Isso é. Aí você vem falar uma coisa que é importante: diferença de juros lá fora, diferente de juros aqui. Se Estados Unidos não corta juros e Brasil continua cortando juros, vai subir a moeda, tá? Agora, se o Brasil diminuir mesmo assim, desacelerar o corte de juros do que era previsto, também vai subir a moeda, porque está mudando o planejamento, né, da taxa Selic aqui no Brasil. Então, o mercado vem dizer que vamos encerrar o ano a 9%. Não sabemos mais, porque nos juros dos Estados Unidos os juros altos nos Estados Unidos, e é o que o mercado está dizendo lá, possivelmente se mantém mais tempo alto. Tá, Alessandro? A gente está ouvindo o que os dirigentes do Fed falam. Alguns são mais realistas, eu acho, em relação à situação. Pelo que eu tenho acompanhado com analistas de mercado, que operam em mercados de commodities internacionais, a gente vai falar disso, minério e ouro. Importante a gente falar desses dois componentes, além do petróleo. Petróleo subindo bastante. Petróleo subindo, moeda subindo aqui no Brasil, o que que acontece aqui com nossos preços? No mercado interno? Sobem. Né? Nós somos dependentes da importação de diesel. Preço final ao consumidor acaba subindo, vai pressionar preço. Se preço sobe, inflação acaba subindo aqui, tô gerando uma situação futura. Não está acontecendo exatamente agora, nesse momento, mas barril do petróleo já está quase $90 o barril, o Brent, o barril, né, na Bolsa de Londres, o Brent, né? Isso aí, mais dólar que subiu, saiu daquele patamar, daquela congestão abaixo dos 5. O mercado começa a repetir nossa prateleira aqui no Brasil. E isso faz o quê? O nosso Banco Central atuar. Atuando como? Nós não podemos reduzir juros, porque a política do Banco Central é bastante rígida, se nós temos que conter a inflação, correto? Concorda comigo? Então, esse é o processo que está acontecendo. Fato, para a gente falar do dólar tecnicamente, porque a gente está aqui a especular se eles vão ou não cortar juros, né? Mas o fato é, Fed falando que vai cortar juros, pelo menos iniciar esse ano, mas até agora nada. De repente falam que 3 cortes no ano, de repente Jerome Powell diz 3 cortes se a nossa inflação convergir para a meta, que é 2%. Está um pouco longe disso. Tá? Mas falando de dólar, sim, tecnicamente nós tivemos uma alteração total do quadro que a gente vinha falando. Falávamos de 4,915 no período, se quiser voltar ao gráfico ali, eu acho que é até interessante a gente falar disso. Perfeito. A gente vê um dólar num canal de alta, né? A gente vê um dólar que rompeu os R$ 5, se consolidou. No início do mês nós tivemos uma abertura forte em alta já e 5 sessões consecutivas de alta. Desculpa,
desde o final do mês passado, final de março, até as primeiras sessões desse mês. Ontem e hoje o dólar teve uma reviravolta, porque o Jeremy Powell falou novamente, foi para o mercado dizer, olha, nós vamos ter aí possivelmente corte nos juros. Bom, para mim me parece mais um movimento técnico de correção na moeda, porque ontem nós tivemos dólar atingindo 5,0912 na máxima, um patamar que a gente não via desde novembro, perdão, né? E desde a primeira candle de queda na abertura do mês de novembro, que trouxe o dólar lá para baixo, fortemente para baixo, e de lá para cá nós temos uma situação de reversão na moeda. Sim, mas essa reversão ela é bastante aceitável na análise técnica do gráfico, porque se nós olharmos bem, o dólar tem chance, veio até os R$ 5 hoje pela manhã, atingiu os R$ 5, mas já fez um pullback, já está em 5,03 nesse momento, uma queda de 0,2%. Uma forte volatilidade, Alessandro, por dia, que a gente não via a boas sessões, bons pregões, né? Mas eu acho que é uma resposta do mercado do que está acontecendo, né? De fato, esse técnico também, se a gente analisar as médias móveis de 7 e 21 dias, ambas apontam para cima, tá? Acho que é uma possibilidade também aí de a gente ver um dólar que mesmo que tenha recuado, esteja recuando hoje, retomar o seu movimento de alta, quem sabe romper lá os 5,10 que a gente está vendo lá nesse candle de ontem, Uhum. que acabou revertendo, né? O topo ali é 5,0912, tá? Então, E Lucas, e tu acha que isso pode trazer essa tendência toda que a gente está conversando do Fed, né? Manter-se mais duro, né? Em relação a quando vai iniciar o seu corte de juros, essa diferença que tem em campo, esse spread entre Brasil e Estados Unidos, pode obrigar também, entre aspas, o Banco Central a intervir mais no mercado, né? Como a gente viu agora, não sei que dia foi exatamente, Lucas, mas, terça-feira, mas do meio-dia e 30, meio-dia e 40, entrou tu por acha 20. que pode acontecer mais vezes isso? Acho que sim, embora o Banco Central tenha afirmado que foi um movimento, um movimento que não teve nenhuma relação com a subida do dólar, isso é bastante duvidoso, porque ele fez, na verdade, esse leilão de swaps que ele fez, que botou 1 bi de swaps no mercado extra, são leilões que ele faz regularmente no mercado cambial, tá? Só que ele botou o dobro, né, dessa vez. Ele poderia, esse leilão ele está atrelado a um título público do governo, um título público lá de 1997, que são hedges feitos em cima desse título público. Eu não vou me entrar em detalhes aqui, mas enfim, essa movimentação do governo, essa desculpa do BC, ela poderia ter sido feita em qualquer momento antes. Então ele escolheu o momento propenso a esse tipo de ação. E veio a calhar justamente com essa subida do dólar, que foi bem expressiva. Então, por mais que o Banco Central diga que não tem relação com a subida do dólar, pô, foi ela que reverteu, ajudou a reverter o dólar justamente. Uniu o útil ao agradável. Exatamente, porque o mercado amanheceu já com o dólar no leilão já muito mais abaixo. O pessoal já entrou vendendo forte o dólar. Realizou aquela posição da segunda-feira, que veio forte dia primeiro. Na terça-feira já estava fazendo aí praticamente realizando essa ação. Desculpa, Alessandro, foi de terça para quarta, tá? Foi de terça para quarta. Já na terça-feira da quarta já amanheceu praticamente com o dólar derretendo, né? E veio derretendo bem. Hoje também abriu em queda, chegou a testar os R$ 5. Não tem participação do Banco Central, mas aquela coisa, o Banco Central começa a subir demais o dólar. A gente não teve uma ação dessa vez no governo Lula, foi a primeira vez que o BC interviu no governo Lula. Essas intervenções eram muito comuns, você lembra bem, a gente nem fazia o programa ainda, mas nos governos anteriores, né? Especialmente quando nós tínhamos o governo Trump, a gente tinha muita volatilidade com os tweets que ele fazia. Ele armava uma confusão com os chineses, dólar subia para caramba, né? Então essa situação de temor, né, de briga comercial Ó, norte-americana, o Trump vai falar, já acendeu uma luz vermelha no Banco já, Central, né? exato. Aí, dia Brasil. seguinte, ele dizia que estava com um acordo maravilhoso com os chineses, a dólar despencava, né? Enfim, mas o BC teve que atuar muito durante a pandemia, teve que atuar muito no mercado à vista. Porém,
já recompôs bem as suas reservas. Eu acho que durante a pandemia foram em torno de 30 bilhões em reservas de leilões à vista que eles fizeram. Já recompôs, hoje as reservas do governo em torno de 357 bilhões de dólares, recuou um pouco as reservas, mas esse leilão que nós tivemos não foi um leilão à vista. Então, o leilão à vista é um recado para o mercado, né? Ele não necessariamente faz com que o dólar se mantenha em queda. O que o leilão faz é travar a aceleração do dólar. Ele trava o rally de alta. Tá? Ele dá uma Sim. resposta para o mercado dizendo, nós, cavalaria, Banco Central, nós somos mais fortes que vocês, entendeu? É, Então, vamos segurar esse dólar. Mas a tendência do mercado é muito difícil você segurar. O movimento de compra, quando ele é é. contínuo, e por razões fundamentais que levam a isso, é difícil parar. Mas é isso, Alessandro. Tivemos sim, eu acho que, por enquanto, eles dizem que não vão interferir. Eu acho que não tem porquê, porque é realista um pouco a situação, né? Deixar o mercado flutuar de acordo com as condições do mercado. Mas a gente está tendo dados nos Estados Unidos um pouco fortes de emprego. E esses dados de emprego são gerações, né? Criações de emprego no mercado norte-americano. Tem gerado um pouquinho mais de tensão no mercado, sabe? Está dizendo para o mercado que os Estados Unidos está empregando, a indústria está precisando e alguém está consumindo esses produtos que estão sendo, né, fabricados, né? E o consumo gera preço alto. Então, a gente tem tido aí essa semana, estou falando disso, nessa semana nós tivemos 3 dados de emprego essa semana divulgados. Tivemos o IOLTS, que é um dado geral, não é do governo, esse dado ele abrange também empregos informais, especialmente na área agrícola, que é a área que vocês atuam. Veio forte esse dado. O ADP, que é de associações e institutos, é um órgão, são órgãos privados que fazem essa publicação, mostrou uma subida no setor privado industrial de 20% do que era esperado, acima de 20% do que era esperado. E amanhã, desculpa, dois foram publicados, amanhã nós temos payroll nos Estados Unidos, dados do governo, isso é importante a gente acompanhar. Mas a gente tem visto esses dados, esses indicadores um pouco acima do esperado. E quando não é de acordo com o esperado, você sabe, né? Acima do esperado gera um pouco de pressão na moeda. Você ia falar alguma coisa, Alessandro, sobre Não, o eu ia te mercado? dizer, nós temos na nossa pauta ainda aqui, ó, a questão da reação das commodities, né? Como é que tu está Ah, sim. vendo nesse É. momento? E a última pergunta depois é o que tu espera do dólar daqui para frente. Então, commodities, como eu falei antes do petróleo subindo. Petróleo subindo em função de um movimento forçado dos países membros da OPEP+, em querer cortar estoques, querem fazer o preço do petróleo subir, né? E, ao mesmo tempo, estoques dos Estados Unidos forçosamente também caindo, tá? Parece mais um movimento forçado mesmo, de forçar uma alta no preço do petróleo, porque nós temos aí uma situação que é clara no mercado. China com uma desaceleração econômica. China que demanda muito commodity, compra muita commodity, consome. Não só no petróleo, como no minério, a gente vem falando do minério, porque o Brasil é um importante player do minério, e China não está repondo estoques. China não está crescendo do jeito que deveria estar crescendo. Isso afeta o mercado de commodities no geral, tá? Então, talvez porque tenha formado mais estoques no passado, tudo bem, né? Aproveitou bons momentos, né? Comprou bastante, mas o fato é que preço do minério caindo e do petróleo forçosamente subindo. Aliás, quando você tem preço do petróleo forçosamente subindo, é um pouco complicado, porque você acaba gerando inflação em todos os mercados, né? Se o barril do petróleo sobe, as cadeias sobem. Como é que você contém a inflação? Você cuida também que um produto como esse, que acaba refletindo em derivados, né, de consumo, ele não suba. Então, o que eu tenho visto dos analistas é essa crítica também, né, de forçar o preço do petróleo a subir. Não é a guerra que está fazendo o petróleo subir, entendeu? Nesse momento, embora a gente tenha tido aí alguns conflitos que estão em vigor, né, ainda, Ucrânia e Rússia, Israel, né, em Gaza, e agora houve um bombardeamento das embaixadas, né? Agora o próprio Maduro disse que vai anexar a Guiana, enfim, essas coisas que a gente vai ver o que vai acontecer na frente. Mas o fato é que, no momento, não há muita razão para esse petróleo subir, tá? Mas, enfim,
isso gera mais um problema para conter a inflação. Então, de fato, as commodities estão se comportando desse jeito. Minério é um reflexo total do mercado chinês, um grande comprador da commodity, é, não está, não está conseguindo reativar a sua economia, inclusive com deflação no seu mercado interno. Deflação na China é um negócio complicado. O Japão é uma coisa mais comum, né? Que, inclusive, o Japão revisou juros para cima depois de 20 anos, que não tinha, os juros era zero, né? Enfim. E isso é uma preocupação. Agora, Alessandro, falando de commodities, vamos falar de metal precioso, né? Vamos falar do ouro. Máxima histórica, US$ 2.300 a ounce. E sabe quem está comprando ouro? Não sei. Novamente, Banco Não, Central não sou Chinês. eu, não sou eu. E, bom, o Banco Central Chinês, comprando muito ouro, ah, aumentou em 10% nos últimos 2 anos, pelo menos. Isso pode estar dizendo alguma coisa para o mercado? Pode estar dizendo, dando algum sinal, alguma mensagem para o mercado? Mas a gente tem que ficar bastante atento a isso. Ouro nas suas máximas. Não é especulativo, é compra mesmo, né? Então, a gente vê que tem esse comportamento do ouro, pode estar nos dizendo, olha, esses juros altos nos Estados Unidos e prolongado, o mercado não está gostando, tá? O mercado está olhando um pouco mais, E a vamos nos China é meio proteger. nebulosa, a situação também chinesa. Então, É, exatamente. É aquela coisa, uma grande máquina, né? É uma grande máquina movedora desses mercados todos, mas a China vem apresentando dados muito insatisfatórios. Produção industrial que não atinge, não bate suas metas, nem a expectativa do mercado, é, comprando pouco, bem menos do que costumava comprar. Então a gente tem que ficar atento, porque eu uso muito esse parâmetro China, porque o mercado com certeza está refletindo um pouco essas tensões, quando o Fed fala, vamos manter os juros por um tempo mais alto. Enfim, a gente não sabe se essa desaceleração chinesa, ela também vem refletindo em todo o mercado, né? Então, é importante a gente falar disso. E a gente tem alguma coisa para a semana que vem. Semana que vem a gente vai ter a ata do FONC, né? Inclusive, eu tracei algumas coisas que eu acho importantes. Vamos ter Brasil, IPCA de março, na quarta-feira, IPC dos Estados Unidos, falando preços, né, ao consumidor, a inflação nesses países, né? Brasil e Estados Unidos. E a gente vai ter a alta do FONC na quarta também, IPC da China. Então, eu acho que a quarta é muito importante. Aí, quinta-feira, a gente tem vendas no varejo do Brasil, índice de produção industrial ao produtor nos Estados Unidos e decisão de juros na Europa. Europa, inclusive, fazer um adendo rápido, Europa veio com os números um pouco melhores, tanto a produção industrial quanto queda da inflação. Tanto que o euro teve uma recuperação boa sobre o dólar esses últimos dias, tá? O euro que estava numa paridade 1,075, já hoje você compra, teve uma paridade aí 1,085. Então teve uma recuperação do mercado. E eu acho que é isso. Para a semana que vem, Lucas, então, para a gente encaminhar o fim do nosso papo, até vou botar o gráfico de novo. O que tu acha? Agora o pitaco do Lucas. Para onde vai esse dólar aí? Rapidamente, Lucas. olha, para mim o dólar tá obedecendo uma previsão do mercado, uma previsão técnica, que é ter atingido uma máxima, bem um topo, depois dessa subida forte, consolidou-se acima dos 5, se manteve, eu vinha falando isso para você, precisava alguns pregões para se manter acima dos 5. Acho que esse retorno hoje aos R$ 5 foi um teste no suporte, e eu acho que o dólar tende a reverter e subir um pouco mais. Claro, se amanhã os dados de emprego dos Estados Unidos, o payroll, mostrar criação de emprego, geração de emprego bem abaixo do esperado, tendência do dólar cair, né? Vai refletir no dólar, tá? Agora, não sei se é isso que o mercado vai mostrar, porque os dois indicadores anteriores não mostraram isso. Então, eu posso esperar, no mínimo, dentro da expectativa ou acima dela.
A questão toda do dólar, Alessandro, é isso que a gente faz o programa. A gente não, como a gente não acerta toda hora, a gente, a gente faz o programa. Se a gente acertasse, nem precisava falar nada para o público, né? Essa é a Sim, isso questão. aí é que nem previsão do tempo. A gente também tem o nosso clima na semana que a gente grava na É, segunda-feira, com o Marco Antônio dos Santos. São previsões, são indicações, mas depois é que a gente vai ver é, como se comportou e por que que mudou em relação ao que a gente estava prevendo. e você colocar também, você somar toda essa situação de juros prolongados nos Estados Unidos, há questões fiscais no Brasil, os quais a nossa ministra Simone Tebet disse essa semana que só em maio terão uma real situação do déficit, ou seja, para mim, de repente chega em maio, ela vai dizer que é em junho, depois julho, o governo parece um pouco perdido nessa história aí, no meu ver. Então, a gente não tem assim, uma previsão de como vai ser o nosso déficit esse ano, se vai, inclusive, superar o do ano passado. Isso tem que somar na balança. Isso é um fator de alta para o nosso mercado, tá? O governo gastando, tá, estamos arrecadando bastante? Estamos, nós estamos gastando muito ainda. Então, isso também eu acho que é um fator de alta para o dólar. Eu acho que o dólar volta a subir de novo. Eu acho que até a nossa próxima conversa, o dólar volta pelo menos a testar um patamar que nós tivemos ali de fechamento de 5,065 e se romper, buscar um 5 para cima de 5,10, sim, acho bem plausível. Maravilha, vou te cobrar isso, já anotei aqui, Lucas, no próximo, vamos ver se a gente vai acertar nesse teu pitaco final aí. Lucas, muito Eu obrigado. só não aposto, mas Não, não, isso não é. Aposta avanço em na outros mão. lugares, não é aqui conosco. Lucas, muito obrigado mais uma vez pelo programa. Estamos juntos. Eu, antes de estudar o até logo, eu só faço o meu recado final que as nossas redes sociais estão na descrição do vídeo e nossos próximos eventos de Safras Mercado também. Agora sim, Lucas, muito obrigado e até o próximo programa. Obrigado a todos. Até a próxima, Alessandro. Até mais.